Dessa segunda-feira, porque o presidente Lula disse ontem que, se depender dele, a extrema-direita não vai voltar a governar o país. Ele disse o seguinte: podem ter certeza de uma coisa, se eu estiver bonitão do jeito que eu estou, apaixonado do jeito que estou e motivado do jeito que estou, a extrema-direita não volta a governar o país. Você está vendo, o presidente Lula foi durante a convenção do PSB em Brasília. Em meio à crise, do aumento do IOF, o presidente Lula fez elogios ao presidente da Câmara, Hugo Mota, deu razão às reclamações de Mota e disse que o governo não pode tomar uma decisão e só depois comunicar seus aliados. Não sei nem se a gente tem esse trecho aí do que disse o presidente Lula. Tem, né? Vamos ver. Quero cumprimentar o nosso querido deputado Hugo Mota, que também eu considero você uma novidade na política brasileira. Independente do partido que você pertence, independente, ou seja, o teu comportamento e a tua eleição como presidente da Câmara é a demonstração de que, dentre tantas coisas ruins que nós vivemos, começa a acontecer coisas boas. E isso é extremamente importante. E eu quero que você saiba que os partidos de esquerda nesse país vão lhe tratar como jamais alguém imaginou que pudessem tratar o presidente da Câmara que pertence a outro partido político. Porque nós estamos convencidos que todas as decisões que a gente tiver que tomar em benefício do povo brasileiro, a gente tem que tomar na construção da maioria. Política da sua essência, né, Reinaldo? A gente sabe que o governo depende muito da Câmara e, sobretudo, do presidente da Câmara. Isso. Vamos lá. Quero começar, por... Eu estou apaixonado, eu estou contando tudo e não estou nem aí. Lu Santana. Lu Santana. Você sabe, Lu Santana? Sei também. Não ocupa espaço. Olha aqui. Vamos começar por 2026. Né? O Lula disse o seguinte. Aliás, você leu, né? Pode ter certeza, se eu estiver bonitão e apaixonado, né? Então, vai. E a extrema-direita não volta. Eu acho que aí é importante a gente destacar que o Lula está fazendo uma clivagem no processo político, uma divisão no processo político. Existe a extrema-direita e existo eu, né, que não sou extrema-direita. E também não sou extrema-esquerda. Muitos dirão, né, lá está o Reinaldo Azevedo, critica a palavra polarização, mas também ele... Não. Investe na polarização. Não é polarização isso. Extrema-direita, o outro polo da extrema-direita seria a extrema-esquerda. O Lula não é de extrema-esquerda. Uma das evidências de que ele não é de extrema-esquerda é que o DEM, União Brasil, tem 3 ministérios, o Progressistas tem um ministério, o PSD tem 3 ministérios, o MDB tem 3 ministérios. Não é um governo de extrema-esquerda. É um governo de centro. Em certas políticas, se a gente fosse fazer o puro mapeamento ideológico, descontextualizado ali de lateralidades, é um governo de centro-direita. Então, não é polarização. Não existe polarização entre extrema-direita e um governo que fosse de centro-direita. Então, a polarização, se quiserem falar, é outra. A polarização se dá entre os que defendem a democracia, e nesse lado está o Lula, e os que defendem a extrema-direita, que hoje no Brasil é golpista. Hoje em qualquer lugar. Aqui no Brasil, em qualquer lugar, que é golpista. Então, o Lula faz muito bem em fazer essa clivagem. Aliás, é uma das únicas facilidades que a extrema-direita lhe dá, né? Porque a extrema-direita cria um monte de dificuldades, obviamente, né? Para o governo. E, ao insistir no seu discurso golpista, cria essa vantagem para o Lula, né? Que é se colocar como candidato do campo progressista. E aqui, antes que o extremismo de centro fique bravinho comigo, porque o Brasil inventou essa categoria ideológica, que são os extremistas de centro, né? Eu faço um desafio aqui.
Né? Ah, ninguém liga para o seu desafio. Tá bom, estou fazendo mesmo assim. Eu faço um desafio. Por que é que a direita não bolsonarista não comparece ao debate, Diego? Cadê ela? Onde está? Cadê a direita não bolsonarista? Cadê a direita que diz assim, não gosto do Lula, não gosto do governo do PT, não gosto dessa frente que está aí, não gosto dos pressupostos progressistas do Lula, não gosto de nada disso. Sou liberal. Mas não sou golpista. E, portanto, repudio o padrão de ação política de Jair Bolsonaro. Cadê essa gente? Onde está? Então, acho engraçado quando diz assim, Lula e Bolsonaro investem na polarização porque assim os dois controlam a política, não sei o quê. Espera aí. Como assim? O Lula está investindo na polarização, ele está fazendo um governo só de esquerda, só com gente de esquerda, só com tese de esquerda, de extrema esquerda. Não. Não. Ao contrário. Não é ao contrário, não é ao contrário. Quer dizer, muito diferente disso. Está fazendo um governo de centro, com apelos claros à centro-direita. Quem não aceita a convergência para o campo democrático é o Jair Bolsonaro. E a atuação do Eduardo Bolsonaro, nós vamos falar, o presidente falou também do Alexandre, daqui a pouco a gente vê, evidencia isso. Então, queridos, é o seguinte, é claro que ao Lula resta dizer, se depender de mim, a extrema-direita não vota. Como se, e eu já falo desse como se a extrema-direita fosse a sua única adversária, ou seu único adversário para botar no genérico, não é? Mas aí a gente pode perguntar, mas não acaba sendo? Bom, na política, na prática, acaba sendo. Essa reação ao IOF, por exemplo, não sei o quê, isso não é necessariamente coisa... Tem extrema-direita aí também, mas não é necessariamente coisa de extrema-direita. Né? A gente tem um Congresso ultraconservador, etc. Enfim, né? Menos quando no caso de emenda, a gente já fala. Porque aí quer a emenda do governo, né? Aí do dinheiro público. Mas vamos lá. Do ponto de vista político, quem é que se mostra, Diego, disposto a falar assim, o padrão Bolsonaro não me serve? Cadê? Só o presidente Lula, né? Por enquanto. Só o Lula. Não, dos presidentes. Outro dia houve um evento com Tarcísio de Freitas e quase que um congresso de presidentes de partido. Você lembra na nomeação, na filiação do Derrite, saindo do PL e voltando para o PP. Né? O secretário de Segurança de São Paulo, que é deputado licenciado. Muito bem. Aí se fez uma pagelança aqui em São Paulo, tá, não sei o quê. Tava lá. Presidente do Progressista, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é bolsonarista. Ou melhor, Ciro Nogueira serviu de ministro, já foi lulista, serviu de ministro ao Bolsonaro, e disse, Bolsonaro determina, escolhe, não sei o quê, embora ele queira Tarcísio. Estava Renato Abreu, presidente do Podemos, falou contra Bolsonaro? Não. Estava o Kassab, presidente do PSD, falou contra Bolsonaro, embora o Bolsonaro odeie, porque ele faz costuras contra o bolsonarismo. Mas, publicamente, também não tem o confronto, até porque o candidato, o Kassab, coloca o Tarcísio como a grande liderança nacional hoje, embora ele defenda que ele fique no governo de São Paulo, porque acha que o Bolsonaro vai escolher alguém da própria família, mas também já disse que ele acredita que no segundo turno esses partidos todos estarão juntos. Então, quem é que renuncia ao Bolsonaro? Estava o Rueda, do União Brasil. Quem é que renuncia, ou se distancia, ou repudia, que seria a palavra certa? Quem é que repudia a extrema-direita? Olha, se não repudia a extrema-direita, se não diz isso não me serve, se não diz desculpa, eu estou fora dessa,
Então tá junto. Não tem esse papo. Tá com quem? Como se diz na gloriosa Dois Córregos, é bola ou é bule? Entende? É firme ou é futebol? O que é? Qual é a onda? Né? Então, quando o Lula fala de 2026 e fala eu sou, que é isso que ele está dizendo, eu sou a alternativa à extrema-direita. Eu posso impedir a extrema-direita de voltar. Aí muitos vão dizer, olha, o Lula querendo refazer a mesma circunstância de 2022, não sei o quê. Bom, mas escuta, nós temos forças políticas importantes no Brasil que não têm coragem de confrontar o bolsonarismo. Né? Ah, mas é que depende do eleitorado bolsonarista. Bom, tem que tentar, nesse tempo, tem que tentar construir uma alternativa, construir um discurso. Isso não aconteceu. Agora mesmo, na perseguição provável ao Alexandre de Moraes, ao menos uma carta ele recebeu, aliás, eu nunca vi tanta besteira escrita na imprensa brasileira como aconteceu, com raras exceções, no caso dessa carta do Departamento de Estado ao Alexandre, e já falo por quê. Cadê a União Brasil para dizer assim, repudiamos qualquer forma de pressão ao Supremo, porque o Supremo representa um poder no Brasil, o Brasil é soberano. Cadê o progressista dizendo isso? Não, PL não vou perguntar. Cadê o PSD dizendo isso? Onde estão? Onde estão? Cadê a direita não bolsonarista, porra? Onde está? Essa é uma questão que, para mim, é particularmente importante, porque muita gente fala, o Reinaldo mudou muito, tal, não vou entrar nas mudanças, porque não tem importância. Mas vem cá, me vem com um padrão de luta política afascistada e fascistoide sob o pretexto de representar liberalismo, conservadorismo, ou o que seja. E cadê, então, os liberais? Cadê os conservadores? Cadê aqueles que realmente entendem que não pode haver conservadorismo em sentido clássico fora do ambiente democrático? Que isso que está aí não é nem mesmo conservadorismo, não pode assim ser chamado. Isso que está aí no bolsonarismo, isso tem raízes na tradição do pensamento político liberal? A resposta é absolutamente não. Por mais que esquerdistas odeiem o liberalismo, pode odiar quanto quiser. Um mínimo de honestidade intelectual indicará que isso que Bolsonaro faz, aliás, isso que Bolsonaro representa, que Trump representa, que a Marine Le Pen representa na França, que o Orbán representa na Hungria e outros, né, mundo afora, pode ser chamado de tudo, menos de herança do pensamento político liberal. Né? Então eu pergunto, cadê a direita liberal no Brasil? Democrática? Que diz golpe não, lugar de golpista é a cadeia? Cadê? Tá o quê? Tá fazendo frufru para anistia? Como um monte lá assinou o negócio de urgência para anistia? Tá sobre 4 apoios para Jair Bolsonaro? Ô, Reinaldo, na sexta-feira, quem depois foi o Tarcísio de Freitas, né, governador de São Paulo, e também ali tentou se equilibrar, mas é claro que não tem como se equilibrar, né, entre o golpismo e a democracia. Não, exato. Aliás, ali, né, não aconteceu nada, um homem, grande governo, foi o espetacular e tal, e aí listou as supostas conquistas do Bolsonaro, até o fato de ter tido superávit. Ele poderia ter lembrado que o superávit do Bolsonaro foi feito, a universidade estava sem dinheiro, aliás, continua mal de dinheiro, o Farmácia Popular tinha desaparecido, o Minha Casa Minha Vida tinha sumido, deveria ter lembrado dessas coisas. Né? Como é que se fez aquilo? Mas tudo bem, está lá, exaltando. Agora, não, golpe, não sei o quê, zero. Porque é um. E veja, até no meu texto dessa madrugada, eu trato do assunto, né? Esse é um que os mercados, como eu chamo, Tarcísio, grande homem, tal, parte do empresariado, parte da mídia, sim, tem um negócio impressionante.
O Tarcísio, para ser bom gestor, ele não precisa nem ter as políticas públicas avaliadas. É por definição. Né? Processo de privatização da Sabesp foi a coisa mais exótica sobre qualquer critério que se queira do capitalismo. Foi exaltada. Não sendo coisa do Estado, tá bom. Enfim, é esse o padrão que virou de análise em certas áreas no Brasil. Né? Mas, de qualquer modo, vai lá, é o cara. É o cara dessa turma, ok? Mas cadê o Tarcísio repudiando o golpismo? De verdade. Em vez disso, o que eu vi foi ele montar um palanque em São Paulo para defender a anistia para golpista. Ou não foi? Foi. Né? Foi lá falar da nossa Débora, do não sei o quê. Né? E ainda assim não tem a confiança da família Bolsonaro. Que já está claro que gente como Eduardo acha que o espólio da família é espólio da família. Eu acho que lá nas prefigurações delirantes dele, perder uma eleição para o Lula é menos grave em muitos aspectos do que perder o controle da direita. Então, isso nos devolve ao eixo dessa conversa. Uma direita subordinada a Jair Bolsonaro. Ela não aparece com discurso próprio. E nem se trata, veja bem, hein? Tem que ser rigoroso aqui. Eu introduzi no vocabulário político brasileiro a expressão candidato nem. E dou origem da expressão, que é o Roland Barthes, francês, falando sobre texto ainda. Eu só adaptei. Nem Lula, nem Bolsonaro. Mas quando se fala nem Lula, nem Bolsonaro, cuidado. Cuidado. É nem Lula pelas ideias econômicas que ele possa ter, pelas propostas políticas que ele possa ter, pela sua questão, apego maior a, sei lá, a intervenção do Estado, a presença do Estado, não, a intervenção do Estado na economia, nem Lula, por aí sim. Agora, cuidado, nem Lula, nem Bolsonaro também é uma expressão complicada, porque Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, Lula não. Então, quando você faz nem, precisa tomar cuidado com a equivalência. Né? O que eu quero saber é o seguinte, cadê os candidatos, cadê os políticos que dizem estou do lado de cá da linha que separa a democracia dos afascistados. Do lado de cá, eu estou agora brigando com Lula, com não sei quem, sei lá. Cadê? Então, eu volto ao eixo. Faz sentido o Lula dizer eu sou alternativa à extrema-direita. Se eu estiver bonitão, se eu estiver apaixonado, né? Me lembra Zé Ramalho, né? Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Cantado pela Melinha. Não é isso? Então, eu sou alternativa à extrema-direita. Olha aí a polarização. Não. É retrato da realidade. Eu estou torcendo para que apareçam candidatos ou candidato que tenha um padrão conservador e diga, olha, estou aqui, não gosto do Lula, quero substituí-lo, os erros deles são esses, e repudio o golpe, repudio pressão contra o Supremo, repudio qualquer saída que não seja democracia, e acho que lugar de golpista é a cadeia. Tem? Tem alguém que faz isso? Não. Até aqui não, né? Então aí... Até aqui não. Então aí, menino, o que eu posso fazer, Diego? Eu vou me colocar como esse candidato, eu vou propor isso. Ô, Reinaldo, e aí? Politicamente, para os caras da direita, fica difícil, né? Porque tem que passar pelo beija-mão, né? Beija-pé, sei lá, beija-o-quê do Bolsonaro. Tem que ter a bênção dele para o cara conseguir eleger. Será que precisa mesmo, Reinaldo? Veja, acaba precisando, né? O beija-pé me lembrou a coisa terrível que ele disse na entrevista que deu ao Josias Carlos, né? Que ele falou que ele tem chulé, né? Enfim, é sempre uma imagem um pouco desconcertante. Cara, assim construindo as coisas. Eu te diria, mas é fácil? Mas por que não foram construindo esse discurso? Mas não se constrói. Ao contrário. O que há é sempre condescendência. Não podemos, não vamos enfrentar, não vamos... Bom,
Então, aí, não se pode querer que o Lula não aponte o óbvio, né? A chance da extrema-direita não voltar é comigo. Porque a chance da extrema-direita, então, não participar do governo, do futuro governo, né? A chance da extrema-direita não ter postos de comando no futuro governo é o Lula ser eleito. Porque qualquer outro, até agora, significa dividir cargos com o bolsonarismo. Ah, mas então por que o Eduardo, o Bolsonaro, já não escolhe o Tarcísio de vez? Porque eles querem ter a hegemonia do processo. No longo prazo, e faz sentido isso, no longo prazo eles acham que o Tarcísio podia tomar o lugar deles na condução desse processo. Agora, evidentemente, se ganha dos adversários colocados até agora, objetivamente colocados, qualquer um que ganhe significa, pré-candidatos, né? Significa que o bolsonarismo estará de volta ao poder. E significa, portanto, tensão eventual com o Supremo, a depender do que se queira fazer. Curiosamente, aquele que eles veem com menos chance de atender aos pleitos deles é o próprio Tarcísio, daí a indisposição com o Tarcísio. Mas ele também é, ele é um bolsonarista. Ele diz que é, eu vou falar que ele não é. Pois é. Ele se esforça para ser, para demonstrar que é, né? É. E houve outros aspectos da intervenção do Lula ontem que a gente pode falar aqui, né? Por exemplo, o presidente Lula criticou o documento enviado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo em decisões que levaram a bloqueios de redes sociais norte-americanas no Brasil. Veja aí. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Aí, palavras públicas críticas do presidente Lula à carta enviada, né, pelo governo dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Tem isso, Reinaldo, e tem também aquilo que a gente vem comentando, né? Como o Eduardo tem tentado capitalizar para ele essa luta, e as Big Techs têm grande influência também, né, nessa tentativa de punir o ministro Moraes. Claro. Aliás, são elas, né? O Silas Malafaia que tenta salvar Eduardo de si mesmo, né? E o próprio Bolsonaro de si mesmo, né? Tentando usar uma máxima do Corão, né? Falou, não, isso é coisa da Big Tech, isso não é coisa do Eduardo, até minimizando o papel do Eduardo. Agora, essa mensagem enviada ao Alexandre, que aqui está sendo tratada, olha só, parece que realmente o ministro foi além, agora... Isso é um absurdo em si. Desde quando o Alexandre tomou decisão sobre as Big Techs nos Estados Unidos, cara? Do que é que se está falando? Para começo de conversa. Quais foram as decisões aqui? Essas redes estavam operando aqui, uma delas sem representação legal, como estava sem representação legal à época X, operando aqui. Houve a determinação judicial para tirar o perfil do ar. Era Rumble, não era? Se eles tiverem maneira... A Rumble, de tirar o perfil, a rede social, Rumble, né? Se eles tiverem condição de tirar o perfil do ar aqui e não nos Estados Unidos, eles têm lá, eles que façam lá com as técnicas deles. Mas a determinação do Alexandre diz respeito ao Brasil. A circunstância da empresa não ser brasileira, isso não interfere, porque senão o que é? As multinacionais aqui, elas não vão representar as leis brasileiras, por exemplo? Elas não vão seguir as leis brasileiras? Você, não, estou aqui, mas a lei, para mim, que vale é a lei dos Estados Unidos. Não. Uma empresa operando no Brasil opera segundo as leis do Brasil. O Alexandre não deu nenhuma determinação para as empresas fazerem coisas lá nos Estados Unidos. Quer dizer que um sujeito numa rede que opera aqui comete um crime aqui, na rede que opera aqui, sendo brasileiro,
E o Brasil teria de acionar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para que eles lá, eventualmente, se encarregassem de punir um brasileiro que cometeu um crime aqui. Mas isso é um despropósito, isso é um absurdo completo. Isso é noticiado assim. Os Estados Unidos falaram para Alexandre que ele não pode punir, não sei o quê, punir pessoas nos Estados Unidos. Mas desde quando ele está fazendo isso? Aliás, quando a Rumble e a rede do Trump pediram uma liminar para uma juíza americana, né, o correspondente liminar, proíba Alexandre de decidir sobre coisa aqui nos Estados Unidos. Ela disse, mas quem disse que ele está decidindo coisa aqui nos Estados Unidos? Ela não concedeu. Não tem, isso não aconteceu. Mas aí nós temos também um novo teste para a direita que eu estava falando. Cadê? Cadê a defesa do Alexandre? O PT está fazendo, a turma, mas os progressistas no geral. Mas cadê? Cadê a direita que aceita enfrentar essa pressão? Daí que o título da minha coluna hoje, além de fazer alusão ao chulé do Bolsonaro e ao bafo do Valdemar, porque ele próprio declarou, o título da minha coluna hoje é A Soberania vai subir no palanque. Então, não só o Lula vai se colocar como alternativa à extrema-direita, assim como a questão da soberania estará, sim, no palanque. E aí nós vamos ver a fala do Lula, a gente já sabe qual é, está aí prenunciada e pronunciada, é a defesa da soberania. E a da direita? Do candidato bolsonarista, eventualmente de um candidato que não seja bolsonarista. Então, por exemplo, a gente vê o Kassab tentando fazer uma candidatura. O PSD está se expandindo, né? Eduardo Leite é um dos que coloca o nome, enfim, outros. Nós teremos, além do Lula, haverá um outro candidato que vai dizer para o Trump, no Brasil manda o Brasil? Porque esse é um outro discurso, eu acho, uma outra facilidade que oferece o Lula. Eventual punição a Alexandre de Moraes é o tipo de punição que agrega voto, agrega forças políticas, ou cria dificuldades para fazer alianças, eventualmente. Né? Então, estão dando ao Lula também, por enquanto, o monopólio da defesa da soberania nacional. O governo tem sido muito discreto nessa área, até quem diga que o Itamaraty poderia ter sido mais duro. Né? Eu acho que sem ter a punição propriamente está de bom tamanho, vamos ver. Né? Mas, por enquanto, o Lula tem o monopólio dessa questão. Reparou? É só ele. Cadê outra liderança política nacional falando? Ele e o campo progressista. Ele e o campo, quando eu digo só ele, claro, há outros líderes, mas que defendem a candidatura do Lula. Então, também nisso, você tem um lado se manifestando e o outro está silente. Ou os outros lados estão silentes. Né? Isso é muito curioso, cara, porque não tem gente que defenda a soberania nacional. Isso sempre foi, inclusive, uma reserva de domínio do pensamento conservador no Brasil. Né? A esquerda, ela vem de uma tradição, internacionalista. Ela vem de uma tradição internacionalista. Quem vem da tradição do defender, tal, é o pensamento conservador de direita. Cadê? Isso tem história no Brasil. Por que se fez o acordo nuclear Brasil-Alemanha? Porque você tinha um pedaço dos militares aqui importante, tudo bem, ligado aos Estados Unidos, sempre com os acordos, não sei o quê, o golpe foi dado lá de acordo com eles, mas
soberania é outra coisa. Soberania é outra conversa. Né? Então, cadê esse pensamento? Deixam para o Lula fazer. E, obviamente, ele vai fazer, porque é o que eu faria também. Olha, né?